Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 313. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tranquilo? Ô, Guilherme, você tá fazendo mais curto. Corinthians, Irmandade. Final do ano, tá acabando tudo. O cara já tá meio galo velho. Vai cansando a voz e tal. Já diria mais que ele está poupando a voz para quarta-feira. É, pra gritar muito gol, né, Dudu? Eu não sei se vai gritar muito gol, mas campeão é mais provável, filho da né? Puta. Vai gritar alguma coisa, né? Bom, meus amigos, vamos começar da seguinte forma. A gente vai falar primeiro da partida que não aconteceu, para depois falar da partida que aconteceu. E depois, por último, né, Gibson, já falar da partida que... O que acontecerá? Para completar o ciclo, né? Mas vamos entender por que o Corinthians não jogou primeiro, né? Para começar esse podcast, por que o Corinthians não jogou contra o Goiás nesse fim de semana? O que aconteceu, Gibson? Explica pra gente. Aconteceu que a gente mora no quinto dos infernos, bicho. Isso aqui nada funciona nessa porra, mano. Então é ridículo, né? A CBF, a Agência Esportiva, permitir que aconteça uma coisa dessas, enfim. O que aconteceu foi que no primeiro jogo, né, com o Goiás e Corinthians aqui no primeiro turno, aqui em São Paulo, teve encrenca, as torcidas se cruzarem na marginal, aquela pancada, aquela idiotice toda que a gente conhece. E o Goiás ia fazer esse jogo dele naquele estádio da Serrinha, que é um estádio menor ali e tal, enfim, o estádio tem metade só da arquibancada de um lado, enfim, é um estádio pequeno, né? E eles falaram, olha, esse estádio aqui não tem como fazer entrada separada para a torcida adversária e para a torcida local. E eles pediram um parecer para o Ministério Público lá de Goiás, o Ministério Público de Goiás falou, olha, dada a encrenca que deu no primeiro turno, a rivalidade das torcidas, blá 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 blá, é melhor que seja torcida única. E aprovou que fosse torcida única. O Corinthians falou, torcida única nem a cacete. Só que o Corinthians, em vez de ir pra justiça comum, que é uma estupidez que o Goiás cometeu, foi pra justiça desportiva, que é a que manda efetivamente nos jogos. E a justiça desportiva falou, não, vai ter torcida adversária sim, a fiel pode ir, né? E o Goiás falou, não vamos seguir aqui o Ministério Público, a gente não vai permitir. Então o Corinthians falou, entrou de novo no J da Justiça Esportiva e falou, olha, é o seguinte, então, se não vai ter torcida, não vai ter jogo, vamos remarcar isso aí até conseguir arrumar essa história, porque aqui teve torcida adversária e aí também vai ter, então tem uma reciprocidade na coisa. Né? Com certeza, né? E o fato é que os caras cancelaram a partida horas antes, o que é ridículo, né? O time já tava lá, a torcida tava meio do caminho já, indo pra lá também. Se eu não me engano, acho que eram 4 ônibus da Gaviões, um da camisa 12, acho que um da qual que era a outra? Estopim, isso. Ou seja, 6 ônibus parados no meio da estrada, e os ônibus uma hora receberam notícia, porque vai um cortejo ali da polícia, né, que vai acompanhando na estrada, e o cara da polícia avisou, olha, parece que não vai ter mais torcida adversária. Eles pararam num posto lá, e o Andrés ficou ligando pra eles, explicando o que tava acontecendo, falou, ó, dá mais uma hora que a gente vai resolver. Aí quando cancelou a partida, o Andrés ligou e falou, não, volta, né, volta porque não vai rolar, não vai nem ter o jogo. Mas aí o time já tava lá, aí, ou seja, foi dar um rolê em Goiás, aleatório, o que é ridículo, né? A questão é que tem muito poucas datas livres até o fim do ano agora para realizar essa partida, né? Porque a Copa do Mundo tá aí, e os campeonatos todos têm que acabar antes disso, né? Então, cara, vamos ver agora como é que eles vão fazer. Em algum momento vai rolar aquelas presepadas de jogo vai ter um jogo a cada 2 dias. 29 de outubro. Ah, já fecharam a data aí? Não, ainda não, mas 29 de outubro dá 3 dias antes, 3 dias dá depois. 3? Então, vai rolar alguma coisa do gênero. Vão dar uma espremidinha ali pra caber, enfim, vai ser o que vai acontecer. Mas que foi ridículo, patético, ridículo e patético de República de Bananas. Difícil entender. De novo, né, a justiça comum interferindo aí na justiça esportiva, enfim, os clubes procurando uma saída alternativa aí, ao invés de fazer o caminho correto, né? Mas acho que o Corinthians lutou para a torcida estar presente, né, Ana? E de uma certa forma conseguiu uma vitória aí nos bastidores, que não aconteceu o jogo sem a fiel presente, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que o Corinthians fez o certo. Existe essa reciprocidade, todo lugar tem, e não consegui entender por que simplesmente não mudaram o local da partida, já que existe o Serra Dourada, onde poderia ter sido feito o jogo. Não vejo por que o que o Goiás ganhou com isso, mas
Se decidiram assim, o Corinthians seguiu a regra certa. E também o Corinthians já foi jogar lá em Goiás esse ano, né? Nós jogamos 2 vezes já em Goiás, né? Contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. E não teve todo esse problema que a gente saiba, né? Que existe essa confusão que eles marcam na internet, a gente sabe. Mas enfim, o que é lamentável é deixar chegar onde chegou, né? O time já estava lá, já tinha, então você tem o desgaste, tem a passagem, tem todo um custo que é complicado. Então eles poderiam ter feito um pouco isso antes. De contrapartida, a gente só pode ficar um pouco mais tranquilo que os jogadores vão estar mais descansados para uma final, né? O Rony vai estar descansado, o Vital, Cantillo, o Ramiro, todos, né? Ramiro, tá todo mundo descansado para quarta-feira. Eu acho que o único que não gostou muito disso foi o Michael, né? Isso que eu ia falar. Né, Isso que eu ia falar. Ganhar minutagem nesse jogo. Acho que nesse sentido o Corinthians acabou sendo prejudicado num jogador que foi importante em boa parte do ano e que tá voltando de contusão, que teria a oportunidade de jogar talvez até o jogo inteiro, né? A gente não sabe como é que ia ser a escalação do Vitão da Massa, mas poderia jogar o jogo inteiro e ser uma opção mais interessante para a partida de volta do final da Copa do Brasil na quarta-feira, né? Mesmo se o Michael tivesse jogado só um tempo, né, pô, já era, jogou o quê? 15 minutos outra vez? Já era, pô, 3 vezes mais. Então já era 3 vezes mais. E aí ele já ia sentir como é que ele se comporta com um tempo inteiro jogando. Já, assim, não que ele fosse começar o jogo quarta-feira, mas já é uma opção viável para um segundo tempo, por exemplo. Já dá para saber, olha, ele tá nesse ponto ou não tá nesse ponto, ele tá jogando tal ou não tá jogando tal. Vai ficar sem saber isso, né? Enfim, mas os principais jogadores do Corinthians tinham ficado em São Paulo já, né? Então, acho que quem ficou? O Renato Augusto ficou, a zaga, né? O Gil Balbuena, o Fagner ficou. Dos titulares, né? Quem foi pra viagem, em tese, foi o Mosquito e o Juliano. Eles tinham viajado, né? Até o Cássio ficou aqui, né? Até o Cássio ficou. Então, nesse sentido, a equipe titular não ia, tanto faz como tanto fez. O jogo aconteceu ou não, né? Mas para alguns outros jogadores que talvez estejam procurando aí um espaço, uma possibilidade de estar nessa final, perderam essa chance de mostrar um futebol diferente aí e virar uma opção. Mas aí, o jogo não aconteceu e tá aí essa nebulosidade sobre a possível data. A Ana trouxe aqui essa data do dia 29, mas ainda precisa, enfim, não é certeza. Também não duvido nada que o campeonato termine e o Corinthians jogue depois, durante a Copa do Mundo, essa partida também não duvido nada. De verdade. Eu não sei nem se pode. Eu acho que é mais, não é? Que dia que começa a Copa? É dia 22? Dia 20. Se eu não me Então engano, são o campeonato. 7 dias. Não, o campeonato acaba numa quarta ou numa 13, quinta e no dia domingo, 13 né? domingo. Então, mas 13 aí começa domingo. aquelas coisas que, assim, depende da onde tiver ali a colocação do Corinthians, vai estar ali no G4, mas se estiver na borda do G4, ou seja, quando disputar a vaga direta ou não disputar, eles não vão querer que o Corinthians jogue sabendo o resultado dos outros times pra saber o que precisa fazer pra pegar o G4. Então vai ter que jogar todo mundo na última rodada. Então eles vão ter que fazer esquema pra esse jogo acontecer antes. É verdade. Né? Também tem essa A última rodada tem que ser. Tudo ao mesmo Dependendo tempo. do que acontecer quarta-feira, esse jogo também não importa mais, né? Sim. Mas que nem Brasil e Argentina. Também é uma possibilidade. Né? Mas é isso, meus amigos. Vamos ler os comentários aqui. O Carlos Adriano Félix comentando boa noite. Chegou a camiseta dele, já comprou a camiseta e a caneca. E o pessoal tem que comprar, né? Tem que comprar, né, Ana? Camiseta. E a caneca. Olha lá, cada um mostrando os nossos Angels da Victoria's Secret. O Vitórios Secret. Vitórios. Vitórias. O segredinho do Vitória. Mas vamos lá. Tivemos o primeiro jogo essa semana da final da Copa do Brasil, né? 0-0 aqui em Itaquera, o estádio lotado, uma festa bonita da Fiel. Show de luz e o caramba lá. Mas ficamos no 0-0. Teve aquele lance de penalidade, que o VAR, enfim, bateu na barriga, eles falaram, aquele absurdo que a gente viu na quarta-feira, né? Mas eu queria perguntar primeiro para Ana suas impressões desse primeiro jogo. Achei que o Corinthians jogou se superando, jogou bem, se você comparar com o que aconteceu há 2 meses atrás lá na Libertadores. Foi um time que sabia o que estava fazendo. Infelizmente, nós não tivemos tantas oportunidades de gol quanto a gente gostaria que tivesse, mas eu acho que nisso eles também conseguiram nos neutralizar. O Corinthians conseguiu uma coisa muito boa, que foi a suspensão do João Gomes. Eu acho que o Vidal é mais velho, não tem a mesma vitalidade do João Gomes. Ali o Renato Augusto pode ter um pouco mais de espaço no Maracanã. Ele levou o terceiro amarelo, até podia ter levado um vermelho, né? Mas não precisamos falar de arbitragem aqui, né? Mas eu acho que o Corinthians se portou muito bem. Eu acho que a defesa do Corinthians se portou bem. Nós não perdemos a cabeça em nenhum momento. Fizemos o nosso jogo. A gente sabe que a gente tem um time ainda em formação, um time muito melhor do que há 2 meses atrás, mas ainda é um time em formação. A gente teve a oportunidade
infelizmente, o Yuri Alberto que faz sempre não conseguiu fazer, né, nesse jogo, mas eu acho que o Corinthians vai se portar da mesma maneira no Maracanã e vamos conseguir, pelo menos, fazer que nem fez com o Boca lá, 0x0, 0x0 e levar pros pênaltis. E leva pros pênaltis. A Ana quer ver a gente morrer do coração, né, Dudu? Não, mas se for assim, tá bom. Nós vamos sofrer um pouquinho, mas tá bom, né? Mas no final é só alegria. Mas e você, Dudu? O que você achou desse primeiro jogo aí da final? Eu também achei que o Corinthians fez uma boa partida. A gente já sabia, né, que time por time eles têm mais time que o nosso, e eles estão entrosados, eles estão pelo menos há 2-3 anos jogando junto. O Corinthians ainda é um time em formação, mas só que, como a Ana falou, já é um time melhor formado do que há 2 meses atrás. Então eu acredito que o Corinthians fez uma boa partida. Eu achei só que não conseguimos fazer o abafa que era esperado, e a gente até se retraiu mais do que deveria, mas conseguimos manter uma linha mais compacta, não demos tantos espaços, mas o Corinthians acho que se portou bem. Eu fiquei só um pouquinho preocupado porque Roger Guedes foi um pouco abaixo, né, por voltar muito. A gente não conseguiu explorar, na minha opinião, a fraqueza deles. E também pelo cansaço do Renato Augusto, né? O Renato é um jogador que para essa partida, independente do que acontecesse na primeira partida, é um jogador que a gente precisa dele, se possível, os 90 minutos. Então vamos ver como é que foi trabalhado esses dias, né, esse descanso, para que a gente possa fazer aí uma ótima partida na quarta-feira. A gente já tinha comentado antes, o time dos caras é um time que tem mais elenco, não tem jeito, é brigar contra o favorito, né? E eu acho que pra mim a Ana resumiu, no pós-jogo, né, quarta-feira, resumiu o que foi o jogo, que a gente jogou bem. E a gente teve ali 2 ou 3 chances, aquelas 3 chances que vai ter durante a partida normalmente, que a gente pecou em tomar a decisão errada ali no último lance, né? E se tivesse tomado uma decisão melhor ali, poderia ter sapecado 1x0 ali, né? Até 2 golzinhos dá pra ter feito, mas foram as poucas chances que tiveram, né? E pra mim, quarta-feira agora vai ser a mesma coisa, vão ser poucas chances e tem que aproveitar muito bem as chances que pintarem, né? Até a questão do Renato Augusto, que cansou e tal. Eu não tenho a menor esperança de que o Renato Augusto vai jogar 90 minutos nesse pique que foi o jogo de quarta-feira passada. O jogo foi muito rápido, muito corrido, né? E muito... vai pra ataque, marcação. Não é pro Renato não dá 90 minutos assim. Eu preferia que já tivesse um pré-combinado ali com o VP, tipo, ó, cara, me libera ali até os 60, eu vou correr até o que eu puder. E depois você me tira. Óbvio que depende do que tá rolando na partida, de como as coisas vão ser no dia, mas eu acho muito difícil o Renato Augusto jogar naquele pique 90 minutos. Eu acho que vocês falaram muito bem o que aconteceu na partida. Eu só quero fazer a observação que a gente, no pós-jogo, inclusive, né, a gente questionou algumas as substituições que o Vitão da Massa fez no jogo, mas que, sem dúvida nenhuma, as alterações dele trouxeram mais força para o time. O time melhorou. Depois, a gente estranhou as alterações inicialmente, mas em campo teve resultado. Quer dizer, o treinador mostrou um pouco da sua qualidade ali também. Enfim, o time melhorou, teve algumas chances que não no segundo tempo, especialmente, teve poucas chances acontecendo, as chances somente depois das alterações que ele fez. Enfim, mostra que o treinador também está atento, tá com garra aí para trazer essa taça aí pro Coringão. Eu comentei mesmo do Renato Augusto, eu acredito também que ele não vai conseguir jogar os 90 minutos, mas é complicado você saber se tiver 0x0 você tirar ele aos 60 ou se de repente retrai mais, fecha mais o time um pouco e coloca ele no segundo tempo, enfim, não sei. É uma coisa meio complicada, mas o VP tá sendo pago pra isso, né? Espero que ele tome a decisão correta. Eu prefiro entrar com ele no começo da partida do que botar o Renato depois pra jogar. Porque depois o jogo pode estar meio complicado pro cara entrar e vai esperar milagre de querer virar placar, enfim, empatar jogo. Eu prefiro entrar com a força máxima no começo, tentar fazer um gol logo e aí botar a pressão pros caras. Por isso que eu preferiria que ele entrasse e depois do VP arranca o cara e põe o Juliano, que a gente sabe que a substituição é essa, né? Enfim, a gente não pode deixar de falar falando dessa partida, não podemos deixar de falar da penalidade ali que não foi marcada. No pós-jogo, todo mundo aqui, menos o Gibson, achou que foi penal. Você continua achando que não foi, Gibson? O que você... Não é que eu não acho que não foi. É que eu expliquei. Quando eu vi no lance, no momento, eu falei pênalti. Quando eu vi depois na repetição, eu falei, o juiz não vai dar isso aí não, né? E não é porque eu não acho que não seja pênalti, é que a regra é bizarra. E aí a regra é aberta à interpretação. Eu falei, o cara não vai dar esse pênalti numa final, bicho, ainda mais contra o Flamengo, bicho, tá louco. Pra mim não foi claro o suficiente pra marcar um pênalti desse numa final de campeonato. Eu achei palhaçada, pra ser sincero, porque, tipo, cada um faz o que quer, né? Numa final de campeonato, não tá valendo 2 bolinhas de gude, tá valendo 50 milhões de reais. E aí fica a interpretação de um juiz. Então, quer dizer, isso aí é uma palhaçada. Ou se acerta a regra, porque
não está correto e sempre 2 times são beneficiados no campeonato pela CBF. Então, precisa o Corinthians ver isso e os outros times também. A minha opinião, eu falei quarta-feira, eu vou falar agora. Eu acho que foi pênalti, apesar que concordo que a regra deixa aberta para interpretação, mas assim, é muito complicado a explicação que o VAR deu, né? O VAR tem que chamar o juiz para ver o lance. Ele nem foi ver o lance. Eu acho que se ele pelo menos vai ver o lance e não dá pênalti, a gente pode questionar, mas ele foi ver o lance. Ficou pela escuta. Eu acho complicado. Até porque se acontecer um lance assim quarta-feira lá, vão dar. Vai ser complicado, né? Foi muito complicado pela situação que eles fizeram. Mas enfim, vamos esperar quarta-feira para ver o que vai acontecer. Mas eu ficaria mais tranquilo se o juiz tivesse ido olhar o lance. É verdade. Enfim, acho que o Dudu falou bem. O mais absurdo é a justificativa, né? A história do assistente do VAR ali falar que bateu na barriga. Apesar da imagem não mostrar em nenhum momento, mostrar claramente que não bateu na barriga, ele falar que bateu e todos os outros, tanto o VAR, enfim, o juiz em campo aí é o que tem menos culpa, né? Porque ele estava só escutando, não, foi na barriga, então eu acho que vi errado aqui em campo e segue o jogo. E ele fala, inclusive, para os jogadores que bateu na barriga, né? Mas assim, a gente não costuma falar muito da arbitragem aqui na Irmandade Corintiana. E eu acho que sempre que a gente fala da arbitragem, a gente precisa fazer essa ressalva. Eu sou muito a favor, e não sei por que essa discussão não é levada adiante em a profissionalização da arbitragem. Tem que acontecer uma profissionalização dos árbitros, justamente, e essa profissionalização vai exigir um critério melhor para essas marcações, vai exigir que eles cheguem em consensos melhores e essa marcação seja mais consistente. O que a gente já viu várias vezes esse lance ser marcado, ultimamente ele tem sido marcado pênalti em lances parecidos, mas a gente também já viu algumas vezes ele não ser marcado, como aconteceu no lance do jogo do Corinthians. Precisa ter uma consistência, a gente precisa ter um padrão. Enfim, e eu também acho que essa lei do VAR tinha que mudar, né? Eu acho que a gente que acompanha um pouco os outros esportes, o VAR entra quando é acionado pelo time que se diz prejudicado, né? Então não é que o VAR precisa entrar quando ele acha que tem que entrar. O VAR tem que entrar em campo quando o prejudicado, a pessoa que a equipe que se achou prejudicada pede, eu acho que foi, irmão, o senhor pode ir lá olhar o VAR? Aí vai o árbitro que está em campo, que está sentindo a pressão da torcida, das equipes, está no calor do jogo, ele mesmo vai lá e vai olhar na cabine, né? O Corinthians fala, eu quero que você vá lá rever o lance, e ele vai rever o lance. E aí acaba essa reclamação também, né? Porque a equipe se sente, eu pedi e ele foi lá ver. Não fica todo mundo pedindo lá e o árbitro fala, não posso fazer nada, dá de ombros. Fica uma sensação meio esquisita ali pro futebol, pro esporte em si. E assim, os exemplos que a gente tem em outros esportes sempre o VAR entra quando é acionado por quem se sente prejudicado. E não eu entro quando eu quero e faço do jeito que eu quiser, né? Mas acho que tinha que seguir o vôlei também. Você tem direito a 2, você errou os 2, senão nós não vamos terminar esse jogo. Não. Não, sim, claro. Tem que ter um limite. Quem que pode pedir, se é qualquer jogador, se é só o técnico, enfim, tem que criar um procedimento ali. Mas eu acho que seria mais justo, eu acho que as equipes seriam mais ouvidas nesse sentido do VAR, né? Mas e aí continuava a checagem padrão, né? De gols e penalidades é sempre checado. Isso correto, né? As marcações principais são sempre checadas. Tanto é, né, Gui, que o próprio jogo que não teve ontem, nós comentamos aqui, quando foi Corinthians e Goiás na Arena, nós ganhamos 1-0 com o gol do pênalti que a gente achou que não foi. O juiz deu o pênalti pro Corinthians, o Fábio Santos bateu, fez o gol. Nós aqui achamos que não foi pênalti, nós falamos. Qual foi esse pênalti? Eu não tô lembrado. O cara caiu com o braço aberto assim, mas ele tava dando carrinho. Aí não tem como, né? Não é que o braço tava tão distante também, mas nós aqui falamos que não foi. Acabamos ganhando essa partida, mas a gente comentou aqui. Então o árbitro foi lá e viu, né, pelo menos. Se a gente não gostou ou não, mas o árbitro viu e tomou essa decisão por causa da regra que abre 1 milhão de interpretações. Mas ele tinha que, pelo menos, que nem a Ana falou, é uma final, estão valendo 60 milhões de reais, uma vaga direta numa Copa, enfim. E ele nem foi ver. Como diz a Ana, não são 2 bolinhas de gude. Adorei a expressão, vou adotar. Enfim, só para acabar essa discussão, então, sobre a próxima partida, então, do Corinthians... na quarta-feira, como é que você escalava, Ana? Você manteria a escalação, trocaria algum jogador ali? Você vai brigar comigo, mas eu vou falar a mesma coisa que eu falo toda vez. Eu colocaria 4 no meio de campo. E o quarto não sendo o Adson. Que eu já sei que é ele que vai jogar, porque ele nem viajou para Goiás, né? Então, a gente já sabe que é ele que vai.
Mas eu colocaria o Ramiro no meio de campo. Ramirão ganhando. Pra liberar o Renato Augusto, já que nós não temos o Mike. Eu concordo com ela, eu gostaria também de ver um 4-4-2, mas eu acho que não vai pintar, dado o VP até agora, a chance é quase beiro zero, a menos que eles vão fazer uma surpresa, né, na final. E eu acho que se for pra jogar com 4-3-3, aliás, é a formação que tá jogando antes. Eu também gostaria de ver um 4-4-2, mas eu começaria não com o Ramiro, eu começaria com o Juliano. Eu faria um meio campo com Renato, Juliano, Du e Fausto Vera e deixaria com mais liberdade ali pela velocidade o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Se for precisar entrar no final do jogo, eu colocaria o Maicon no lugar do Du Queiroz, até pensando numa possível penalidade, mas enfim. Mas eu começaria com o Juliano, não com o Ramiro. Eu vou falar mais, Du. Acho que essa formação que você colocou aí com o Renato Augusto e Juliano, se o Tite fosse nosso treinador, acho que é a escalação que ele colocaria em campo. Que talvez lembrasse muito a que ele fez em 2015, né? Que era o Jadson e o Renato Augusto. Lá na frente tinha o Wagner Love e o Malco, né? Poderia ser essa escalação, sim. E eu imagino que se fosse o Tite nosso treinador, a gente veria isso. Como a gente está com o Vitão da Massa, ele disse que não deve mudar quando questionado de colocar mais um jogador no meio campo, sei lá, quanto tempo atrás, uns meses atrás, ele falou que não ia fazer isso. Então, normalmente ele cumpre o que ele fala nas coletivas, né? Então acho que é difícil ele trazer essa escalação. Acho que ele deve repetir mesmo o mesmo time que ele colocou nessa próxima quarta-feira, né? O jogo é quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. 9h45. E você lembra qual foi a nossa última vitória lá no Maracanã, Dudu? Contra o Flamengo? Contra o Flamengo. Você acabou de falar, foi no Brasileiro de 2015, se não me engano, 3-0 lá. Elias, Jadson, eu não lembro quem fez o terceiro, mas nós ganhamos de 3-0 lá. 3-0. Elias, Wendel e Jadson marcaram os gols lá. Eu lembrei do gol do Elias, que foi por cobertura, né? Foi um golaço, mas foi a última vez que a gente conseguiu ganhar dos Urubus lá no Maracanã. E você, Ana, tá nervosa já? Como é que você tá aí pra partida? Não tô nervosa. Vamos jogar o jogo. É um jogo complicado, ainda mais complicado quando você joga contra 16. Mas tô confiante. Acho que o Corinthians fez... Assim, se ganhar, vou ficar muito feliz. Se perder, acho que o Corinthians fez o que podia ser feito. E Dudu, o Cassião, como você falou, já foi bastante decisivo na primeira partida. Ele voltará a ser decisivo nesse segundo jogo? Tenho certeza que sim. Ele, que nem a gente brinca muito aqui, ele já começa, acho que com 99% de probabilidade de ser o craque do jogo. Porque ele quer esse título, é o título que falta. Sei lá, a gente até hoje não sabe se ele tá mesmo com a perna quebrada ou não, mas o que ele defendeu quarta-feira, o que ele tá defendendo durante o ano, é impressionante. Então ele vai estar totalmente focado e a gente sabe ainda mais a qualidade dele caso a partida vá para os pênaltis também. Acho que é o grande trunfo que a gente tem. Eu acho que ele tá 100% focado, tá bem e vai fechar o gol. Torço para que não seja o craque da partida aí, craque da Irmandade, enfim. Mas que ele vai salvar a gente, vai. Mesmo que seja 1-0 para nós, ele vai ser 1-0 graças a ele. A gente sabe que o Cássio vai ter que fazer. Porque os caras chegam no ataque, a gente sabe disso. Os caras chegam lá, chegam rápido, né? Então, pelo menos ali vai ter umas 3 bolinhas que o Cássio vai ter que fazer os milagres dele pra gente segurar a onda ali. E a gente tem que acertar aquele lancinho ali na frente pra tentar fazer o nosso umzinho ali, né? Mas eu acho que a chance do Cássio sair craque da partida é os 99% mesmo. A gente já pode preparar a arte aqui, né, Gibson? Você pode fazer 2 artes, ou ele ou o Yuri Alberto. Não tem... Não tem o gol improvável? Vocês acham que não pode acontecer o gol improvável, cara? Sei lá, o Fausto Vera, que ainda não marcou, o Du... Não, eu gosto mais do gol provável mesmo. Improvável é mais difícil. Mas eu iria no que a Ana falou, faz 2 artes, porque assim, se a gente ganhar o título, né, mesmo que o Cássio não seja o melhor em campo, cara, ele vai ser o cara que ganhou tudo pelo Corinthians, né? Então ele já vai merecer um post dele. Só por isso. Mesmo que ele não tenha sido o melhor em campo. Mas já vai merecer um pouco. Ganhou todos os títulos. Acabou. Fechou a coleção. Aliás, diga-se de passagem, só curiosidade, vocês viram que a CBF mandou fazer uma nova taça, né? Depois daquilo que o Vampeta fez. E o Corinthians pode ser tetracampeão com 4 taças da Copa do Brasil diferentes, né? Nós temos 3 títulos, 3 taças diferentes. Desde que a CBF alterou para essa, nós não ganhamos ainda. Então vai ser uma curiosidade aí na nossa galeria lá, 4 títulos da Copa do Brasil com 4 taças diferentes. Bom, mas vocês também não podem deixar de falar
da outra partida da semana, né? Tem essa final importantíssima aí na quarta-feira, mas no sabadão tem um clássico aí contra o time da Vila, lá sábado, 7 da noite, na Vila Belmiro. O único clássico que o Vitão da Massa já ganhou, né, Ana? Desse jogo você tem uma curiosidade, se o Corinthians liberou o Luan pra jogar contra a gente ou não. Você liberaria? Eu liberaria, lógico. E obrigaria a jogar os 90 minutos ainda, não posso Tá substituir. no contrato ainda, exato. Eu não sei. É o jogo que é o que a gente falou, do jogo que acabou não acontecendo. Acho que depende muito do que vai acontecer quarta-feira. Mas independente do time que vai entrar lá, eu tô curioso para saber qual que vai ser como que nós vamos ser recebidos lá, né? Porque a última partida teve invasão de campo, teve tentativa de agressão no Cássio, foi pela Copa do Brasil, mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer, independente do time que entre lá. Acho que a segurança lá vai ter que ficar um pouco mais alerta. Olha, o Santos vem num momento ruim do campeonato. Nas últimas 5 partidas do brasileiro perderam 3 e ganharam 2, né? Então eles estão com um aproveitamento bem baixo, né? Eu acho que é jogo, tem que ir pra cima. É jogo pra fazer 3 pontos. E ele vai ter que acabar a Copa do Brasil, tenha vencido ou não tenha vencido. O Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, bicho. Bora. Então, mas psicológico às vezes é complicado se a gente não ganhar. Se ganhar vai ficar no oba-oba, se perder eu acho que o psicológico é complicado. Acho um jogo difícil da gente desempenhar um bom papel, independente do resultado da Copa do Brasil. E essa semana também teve a inauguração lá no Parque São Jorge do busto do Basílio. Homenagem mais do que merecida aí nos 45 anos completados daquele título paulista de 77, né, Dudu? Impressionante, né? Como é um título que faz tempo que aconteceu, mas é muito lembrado pela torcida, com carinho. Como o Basílio ainda tá nos corações dos corintianos. É legal, uma homenagem justa. É legal quando você vê que essas homenagens são feitas ainda com as pessoas presentes, né? Que elas possam desfrutar isso. Isso é muito bacana. Parabéns aí pro Corinthians. Muito legal mesmo, e é o que o Dudu falou. É melhor ainda que seja com... Logicamente nem todos dá, mas é melhor ainda que eles estão fazendo com alguns vivos, né? Que a pessoa recebe a homenagem, sabe que ele tá sendo reconhecido por tudo que ele fez. Eu acho que vai dar trabalho daqui a pouco, vai ter que fazer do Cássio e vai precisar de muito material aí. Aquele queixo dele ali vai ferro ali, né? Eu quero falar, tipo assim, enquanto os caras tão vivos, isso que é legal, né? Então o Jobim brincava com isso, falava, se é pra fazer homenagem, faz agora. Depois que eu morrer, tô nem aí. Então é basicamente isso, pô. Os caras estão aí, tem que aproveitar, dar uma moral pra eles mesmo, cara. Eu acho muito bacana isso. Não, e valorizar a história, né? Valorizar a história é sempre importante, lembrar e tudo mais. Um título importantíssimo pro Corinthians, e que, enfim, pela história, por tudo que foi. Eu digo, deve ser o título mais importante da história do clube. Mais importante do que a Libertadores, mais importante do que o Mundial foi esse Paulista ali em 77, né? E Ana, e como é que tá a Libertadores feminina? E as meninas? Começou meio mal, né? Libertadores e Corinthians tem sempre uma carga de sofrimento, né? Como a gente tinha falado na semana passada, modificaram a tabela e trouxeram o pior jogo pra gente jogar na estreia. O jogo mais complicado, né? Assim. Mais complicado, um time bom. Mas o problema nem foi o time adversário. O Corinthians jogou quinta-feira, 7h15 da noite, contra o Deportivo Cali, mas o problema foi o Corinthians mesmo. O Corinthians não se encontrou, não sei se foi a altitude, até saiu na frente, um gol de cabeça da Vicky, mas tomou 2 gols em 5 minutos, aos 40 e aos 45, e não conseguia trocar 3 passes. Lembrava muito aquele time B, C que a gente via jogando do Corinthians masculino, tava bem semelhante, assim. O time não andou de jeito nenhum. Mas mesmo assim, dá pra fazer uma campanha boa, até chegar até a final da Libertadores. Mas então é isso, né, meus amigos? Vamos encerrando esse podcast, essa live, podcast 313. E Gibson, classicamente, por favor, lembre as nossas redes sociais, meu amigo. Temos 10 redes sociais para vocês seguirem e brincarem com a gente. Estamos ao vivo agora aqui no Facebook e no YouTube, mas temos também o Twitter, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. E lembrando que a nossa lojinha tá aberta, certo, Dudu? Lojinha tá aberta aí, ó. Aí, nossos Angels from Hell aí, nossos Angels from Hell. No Mercado Livre aí, o a camiseta do Vitória. A caneca.
Lembrando que a preço de custo, né, para que vocês possam também aí comprar, vocês estavam pedindo, que possam divulgar aí a Irmandade, o nosso pensamento, nossas opiniões. E lembrando que vocês comprando aí, marca a gente nas redes sociais, nas 10 redes que o Gibson falou, que a gente vai estar repostando também, que vai ser bem bacana. E quem for no Maracanã quarta-feira, se tiver lá, vai com a camisa nossa que vai dar sorte. E lembrando, né, Ana? Quarta-feira estaremos ao vivo aqui logo depois do jogo. No sábado também, logo depois da partida. E Domingão, 7 da noite. Tudo isso na quarta, quinta e no sábado se tiver jogo. A gente nunca sabe, então agora se vai ter todo, a gente pode antecipar. Veja bem. Domingo a gente garante. O resto fiquem ligados se a CBF mantém o jogo. agradecer demais o pessoal que participou aqui da nossa live. Aguardamos vocês aí, então, na quarta, no sábado e no domingo que vem. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!